Boa tarde a todos, espero que estejam todo mundo bem em casa. Hoje eu estou trazendo a videoaula de número 21 para vocês. E essa videoaula eu irei falar sobre claves. Na aula de número 19 foi a primeira de uma série de 3 videoaulas, aliás, de uma série de videoaulas, porque eu não sei quando que eu vou terminar, que eu estou falando sobre teoria musical. Na aula de número 19 falei sobre a duração, intensidade, timbre e altura, que são as propriedades do som, que é o elemento necessário para a gente começar a entender uma partitura. Falamos também sobre a representação gráfica das propriedades do som, como que essas propriedades são representadas na partitura, através de que símbolos. E por último eu falei sobre as figuras de nota, que são os sons propriamente ditos, mas até então representando apenas durações. Elas têm proporções de valores entre elas. Na segunda aula, a aula de número 20, a videoaula de número 20, eu falei sobre o pentagrama, que são conjunto de 4 espaços e 5 linhas, no qual nós escrevemos as notas e os demais símbolos da partitura, tá? Dando continuidade à aula. Então, falamos também sobre a utilidade da partitura, que ela é um documento histórico, que ela pode ser passada de geração para geração, levando a obra daquele compositor adiante, tanto da geração passada para essa, quanto dessa geração para a geração posterior. E também entre culturas, ou seja, a linguagem musical que nós aprendemos com a teoria é uma língua universal, assim como o inglês, por exemplo. Se uma pessoa escrever uma partitura lá na China, um compositor, através da teoria musical eu vou ter elementos para poder tocar exatamente como ele imaginou a composição dele, segundo o instrumento, segundo o estilo da música, segundo o timbre, a duração, a intensidade. Tudo isso pode ser representado. Então eu posso, da mesma forma, posso passar uma música para ser tocada no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos. Então a partitura que nós aprendemos com a teoria é a transmissão da cultura musical. Então nessa aula nós estaremos aprendendo a respeito da continuação, que são as claves. O que são as claves? As claves são aqueles símbolos que estão no início da partitura. E para que servem as claves? As claves servem para dar nome às notas. Ou seja, se eu tenho um pentagrama e coloco uma figura, vamos supor, uma figura de semibreve, na segunda linha, aquilo ainda não é uma nota, é apenas uma figura que ela tem uma duração X, uma duração de tempo. Ela só vai se tornar uma nota a partir do momento que eu colocar uma clave antes dela. Aí eu posso dizer que ela é um Sol, que ela é um Si, que ela é um Mi, que ela é um Ré, dependendo da clave que eu vá colocar na partitura. Tá bom? Então, a clave, pentagrama, é o primeiro ponto para a gente começar a aprender a ler uma partitura. Quais as origens da clave? As claves se originaram mais ou menos na época do século XI, quando ainda não haviam as partituras que nós conhecemos hoje, que foi o Guido d'Arezzo que criou. As claves, elas já foram colocadas antes da partitura contemporânea, quando ainda haviam os neumas, que eram apenas símbolos, umas espécies de losangos que representavam as notas. Então já se colocavam claves. As claves são 3 tipos de claves: a clave de Dó, a clave de Fá e a clave de Sol. A clave de Dó, ela era representada por uma letra C, a clave de Fá por uma letra F e a clave de Sol pela letra G. Com o passar dos anos, a grafia das claves foi mudando, segundo as pessoas que escreviam as partituras, os copistas. Então, a clave de Dó, o que antes era uma letra C, ela se tornou esse símbolo aqui, clave de Dó. Clave de Fá, que no início era a letra F, se tornou esse símbolo aqui que vocês estão vendo. Assim como a clave de Sol, que era uma letra G, se tornou esse símbolo aqui que vocês estão vendo também.
Então, vocês viram que no decorrer dos anos, de vários anos, houve transformações na escrita. As claves também têm uma curiosidade. Cada clave tinha um nome associado a ela de acordo com o uso. Por exemplo, a clave de Dó era chamada de mesoclave, que originalmente ela foi concebida e utilizada para vozes, tanto masculinas quanto femininas ou infantis, qualquer tipo de voz. E atualmente ela é usada para um único instrumento, utiliza a clave de Dó para leitura, que é a viola sinfônica. Ela também pode ser utilizada, o trombone também pode utilizar a clave de Dó, assim como também a trompa, em várias situações, dependendo da época e do compositor. Clave de Fá, ela era também chamada de androclave. Isso mais ou menos significa clave para voz masculina, porque ela é para ser colocada onde tem vozes graves, sons graves. Então atualmente ela é usada para trombone de vara, para tuba, contrabaixo, para voz masculina, o tenor, o baixo, o barítono. Qualquer som grave tem que ser representado numa pauta com a clave de Fá. E a clave de Sol ela era chamada de ginoclave, que isso mais ou menos tinha o significado de uma clave para a voz feminina. Atualmente ela também é usada para vozes femininas e para qualquer instrumento agudo, como trompete, violino, flauta transversal, clarineta, uma infinidade de instrumentos. Como eu estou falando para vocês que a teoria musical, que a linguagem musical, as partituras é um registro histórico, nós também podemos ver isso durante a história da escrita. Vamos supor, hoje a clave de Sol, nós encontramos ela na segunda linha. Clave de Fá, nós encontramos ela na quarta linha, assim como a clave de Dó na terceira linha. Mas, porém, nós também podemos encontrar a clave de Sol na primeira linha, na terceira e na quarta linha. Podemos encontrar a clave de Dó na primeira, na segunda e na quarta linhas, e podemos encontrar a clave de Fá também na terceira e na quinta linhas. Como que a gente explica isso? Cada época, de acordo com cada compositor, ele buscando uma tessitura mais adequada para aquele instrumento, ele escrevia a clave de Sol em posições diferentes. Aí, com o passar do tempo, essas posições foram caindo em desuso, e as que permanecem hoje são as que eu falei para você: clave de Sol na segunda, clave de Fá na quarta e clave de Dó na terceira linha. E qual o objetivo deles mudarem as posições das claves? O objetivo básico de quando eu escrevo e ponho as notas numa clave é que a maioria das notas fiquem próximos ao centro da clave ou dentro da clave, nem muito para cima, nem muito para baixo, porque isso facilita a leitura do músico. Como a clave é a referência, se eu colocar as notas muito acima da pauta ou muito abaixo, isso vai gerar uma dificuldade na leitura. Então, é esse o motivo pelo qual eu utilizo claves diferentes. E agora, na próxima parte, eu vou estar explicando um pouquinho mais detalhadamente para vocês sobre o uso das claves. Muito bem, pessoal, então dando continuidade a essa nossa aula sobre claves, conforme eu tinha falado para vocês, onde que começaram a ser usadas as claves. Então aqui nós temos uma partitura que é por volta do século XI, e aqui vocês podem ver que já há um símbolo de clave para dar nome às notas. Nós temos aqui um pentagrama com 5 linhas, e temos essas figurinhas aqui. Essa partitura aqui essas notas eram chamadas de neumas. Foi uma partitura antiga, uma das primeiras partituras que nós temos conhecimento, a primeira evolução da partitura. Conforme, como eu tinha falado para vocês também, a clave de Sol ela surgiu como a letra G. Aí, no decorrer dos anos, as pessoas, os copistas, aqueles que copiavam partituras, foram mudando, e ela se tornou
o que é isso aqui hoje, a clave de Sol, conforme nós conhecemos. Inclusive, ela é até tão comum que ela até é considerado símbolo da música, né? Em várias situações, quando você vê isso aí, você já associa. Isso aí é música. Seguindo aqui, clave de Dó, que era representada por um C, sofreu várias transformações até se transformar no que nós conhecemos hoje como clave de Dó, que é esse símbolo aqui. Clave de Fá, que era um F inicialmente, se transformou nesse símbolo que nós conhecemos hoje como clave de Fá, tá certo? Que na realidade não tem nada a ver com o Fá. Continuando aqui o nosso raciocínio, eu tinha falado para vocês que a clave ela dá nome às notas. Então eu coloquei um exemplo para vocês aqui, uma pauta. Eu coloquei uma figura de semibreve sem uma clave. Então ela é apenas uma figura de semibreve e ela tem um determinado valor proporcionalmente às outras figuras. Agora, se eu ponho uma clave de Dó aqui, automaticamente eu posso dizer que ela é uma semibreve e que ela é uma nota Dó e que ela tem uma altura específica que pode ser tocada por um instrumento. Entenderam? Clave de Fá, a mesma coisa. Coloquei uma semibreve aqui na quarta linha, então ela é apenas uma semibreve na quarta linha que tem a sua duração definida. Agora, quando eu coloco essa mesma nota na quarta linha e coloco uma clave de Fá, eu posso dizer que essa nota é uma nota Fá, que já tem uma altura definida. Da mesma forma, na clave de Sol, que é a clave mais comum, mais utilizada, eu coloco uma nota na segunda linha da clave do pentagrama e ela não tem nome, é apenas uma semibreve. Agora, quando eu coloco uma clave de Sol, ela passa a se chamar Sol. É uma semibreve com a duração de uma semibreve com a altura de uma nota Sol. Vocês entenderam? Agora aqui nós podemos visualizar um pentagrama com todas as suas linhas e espaços preenchidos por notas, que chamamos de escala. Escala é essa sequência de notas aqui, ó. Primeira linha, primeiro espaço, segunda linha, segundo espaço, terceira linha, terceiro espaço, quarta linha, quarto espaço e a quinta linha. E aqui, mais uma vez, são apenas figuras de semibreve colocadas no pentagrama em posições específicas. Agora, se eu colocar uma clave de Dó, presta atenção, que é o Dó de terceira linha, que vocês podem localizar aqui, que é um ponto de referência. Então, a partir daí eu já posso dizer que a nota da primeira linha é um Fá, a nota da primeira linha é um Sol, segunda linha é um Lá. A nota da primeira linha é um Fá, primeiro espaço um Sol, primeira linha um Lá, segundo espaço um Si, terceira linha um Dó, terceiro espaço um Ré, quarto espaço um Mi, terceiro espaço um Ré, quarta linha um Mi, quarto espaço um Fá e quinta linha a nota Sol. Tomando, por exemplo, essa mesma pauta que nós vimos anteriormente. Se nós colocarmos uma clave de Fá de quarta linha e essa clave de Fá, imediatamente ela nos diz que qualquer nota colocada na quarta linha, ela tem o nome de Fá. Seguindo a escala, o ciclo repetitivo, que é a escala de Dó a Si, e vai se repetindo, nós podemos dizer que a primeira linha é uma nota Sol, primeiro espaço uma nota Lá, segunda linha uma nota Si, segundo espaço uma nota Dó, terceira linha uma nota Ré, terceiro espaço uma nota Mi, quarta linha uma nota Fá, quarto espaço uma nota Sol e quinta linha a nota Lá. Tá? Seguindo o mesmo raciocínio, agora dessa vez colocando uma clave de Sol
de segunda linha. Nós podemos aqui identificar a nota da clave Sol de segunda linha. Vocês podem ver que o desenho da clave ela acaba aqui bem na segunda linha. Nós já podemos dar nome a todas as notas desse pentagrama. Primeira linha o Mi, primeiro espaço Fá, segunda linha o Sol, segundo espaço Lá, terceira linha o Si, terceiro espaço Dó, quarta linha o Ré, quarto espaço Mi, quinta linha a nota Fá. Tá bom? Então vocês podem ter uma ideia do que para cada instrumento, para cada clave, as notas têm nomes diferentes na pauta. Então, se eu toco um instrumento agudo, é necessário que eu esteja decorando o nome das notas na clave de Sol, assim como se eu toco um instrumento grave na clave de Fá. Se eu estou estudando viola, a viola sinfônica, da mesma forma eu tenho que aprender as notas na clave de Dó. E se eu estou escrevendo arranjo, eu sou um arranjador, escrevo para uma banda inteira, eu preciso aprender as notas em todas as claves. Entenderam? Então aqui nós podemos ter uma ideia geral das notas em cada clave. Clave de Sol, segunda linha, clave de Fá, clave de Dó de terceira linha, aqui todas as notas, e clave de Fá de quarta linha. E aqui nós podemos ver a variedade de situações e lugares que as claves podem ser colocadas. Por exemplo, a clave de Sol pode ser colocada na primeira, na segunda linha, clave de Fá, primeira, segunda, terceira e quarta linhas. Desculpe, clave de Dó, primeira, segunda, terceira e quarta linhas, clave de Fá na terceira, quarta e quinta linhas. Ok, pessoal? Então espero que essa aula tenha esclarecido vocês a respeito desse tema, que são as claves, que é um complemento, que é a nossa terceira aula dessa série de aulas sobre teoria musical. Ok? Muito obrigado, até a próxima aula.